Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Malaquias capítulo 3, versículo 18. E eu quero falar nessa noite sobre fazendo a diferença na sociedade. Você sabia que Deus lhe chamou para fazer a diferença? Deus nos chamou para fazer toda a diferença. E nesse capítulo 3, versículo 18, eu quero só pegar aqui o que Malaquias escreveu. Ele disse assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? De Gênesis a Apocalipse, Deus mostra essa diferença. Há uma diferença entre o justo e o ímpio. Quem é o justo? Justo são aqueles que servem a Deus, são aqueles que temem a Deus, são aqueles que creem em Deus. Amém? Tem algum justo aqui? Diga glória a Deus. E na nova aliança nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Não é pelo que nós fizemos, é pelo que Ele já fez na cruz. Amém, amados? Então há uma diferença, a Bíblia ela mostra uma diferença muito clara entre aquele que serve e aquele que não serve, entre o justo e o ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que não conhece a Deus, não alcançou a graça de Deus, é aquele que não conhece os princípios de Deus, né? Ou que conhece e desobedece, não crê completamente. Amém? Então eu quero que você abra sua Bíblia também no capítulo 3 de Daniel. A mensagem vai ser expositiva dentro desse capítulo 3 de Daniel. Porque aqui nesse capítulo 3, a Bíblia fala de 3 justos. E eu quero que você fique atento aqui a algumas lições que nós aprendemos aqui, através desses 3 justos que Deus levantou lá na Babilônia, e que eles se posicionaram. Irmãos, o segredo é se posicionar. Diga se posicionar. Diga se posicionar. Então se posicione como homem de Deus, como mulher de Deus, como justo do Senhor nessa terra. Amém? E esses 3 justos que a Bíblia fala aqui, são 3 jovens, né? No capítulo 3 de Daniel, deixe sua Bíblia aberta aí, que nós vamos ver vários versículos. E nós vamos ver aqui alguns justos que fazem a diferença nessa sociedade. Essa sociedade que era corrupta, essa sociedade que era idólatra, essa sociedade que não conhecia Deus, essa sociedade que não temia a Deus. Mas esses 3 jovens temiam a Deus, serviam a Deus, andavam com Deus, obedeciam os princípios de Deus. Eram 3 justos que estavam ali em Babilônia. Amém, amados? Então aí no capítulo 3, mostra o rei Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia. E o rei Nabucodonosor era investido de uma autoridade política muito grande, né? A Babilônia era a capital do mundo daquela época, né? Era quem mandava e desmandava, era quem lançava os decretos sobre as nações, e as nações tinham que obedecer. Então, o Nabucodonosor era esse rei investido de uma autoridade muito grande, né? E tinha domínio sobre muitas nações e reinos. E Nabucodonosor, ele é considerado um dos reis mais coléricos que já existiram. Era altamente colérico, né? Impaciente, né? Usando uma linguagem bem moderna, estressado, né? O estresse dele, né, era tolerância zero. Qualquer coisinha, né, a espada comia no pescoço, forca, mortes de várias formas. Então, o rei Nabucodonosor, ele era esse rei que tinha uma autoridade e era autoritário em alto nível, né? E esse rei, nesse texto do capítulo 3 aqui, né, ele convoca todas as autoridades do seu reino e domínio, né, que todos se prostrem diante de uma estátua que ele levanta. Ele levanta uma estátua de 6 metros de altura
e de 30 metros de altura, mais ou menos, e 6 metros, né, de largura, e ele levanta essa estátua, e alguns estudiosos dizem que a soberba do rei Nabucodonosor era tão grande, que supõem que a imagem dessa estátua era dele próprio, né, de tão soberbo que ele era. E ele levanta essa estátua e essa imagem, e ele ordena, ele faz uma grande cerimônia e convoca todos esses reis, e esses reinos se apresentam diante dele, diante dessa estátua, né? E na cerimônia ele libera o toque do sinal dos músicos, onde toca todos os instrumentos. Ele diz assim: olha, quando tocar os instrumentos, né, todos nós aqui vamos nos prostrar diante dessa estátua, né? E no meio de toda aquela multidão, no meio de todas as autoridades, de todos os reinos e domínio de Babilônia, tinha 3 jovens que eram justos porque serviam a Deus, que eram justos porque temiam a Deus, que eram justos porque andavam conforme os estatutos do Senhor. Esses 3 jovens crentes que estavam em Babilônia, quando ele libera o som, quando ele ordena que o som, é liberado o som, solta o som e todos se prostram, e diante de toda aquela multidão, só aqueles 3 jovens se destacam no meio da multidão, porque eles permanecem em pé. Eles não se prostram, porque eles sabiam que não podiam se prostrar e nem adorar qualquer outro Deus, qualquer outra imagem, qualquer outro ídolo, qualquer estátua, ou qualquer coisa que não fosse o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Amém, amados? Eles não se prostram, e pelo fato de eles não se prostrarem, chegar alguém lá diante do rei e disse: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. E eles são chamados diante de Nabucodonosor, e eles são afrontados, e pelo fato de não se prostrarem diante da estátua, eles são lançados numa fornalha de fogo ardente. E o rei diz: quem não se prostrasse, que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E essa fornalha estava tão aquecida, que os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro, eles morreram, irmãos, com o calor da fornalha. A Bíblia diz que eles morreram. Então, eu quero que você entenda, através da história desses jovens, alguns pontos que eu anotei aqui, né, que eles fizeram toda a diferença, e nós também podemos fazer a diferença nesses dias. Amém, amados? Então preste atenção. Em primeiro lugar, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram a diferença não se inclinando diante da estátua. Eles não se inclinaram. E nós podemos fazer a diferença também neste tempo, irmãos. Olha o versículo 10 e 11 diz assim: olha, o rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro, quando ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. E os 3 jovens ouviram esse decreto, todos ouviram esse decreto, e todos se prostraram diante da estátua, mas 3 jovens fizeram a diferença. Os justos fizeram a diferença. Nós somos os justos hoje, porque nós cremos no Senhor. Você é justo, você como justo, Deus espera que você faça a diferença.
Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante daquela estátua, irmãos, nós não podemos nos prostrar, nem viver os padrões impostos por esta sociedade corrupta em que nós vivemos, por seus valores que são diferentes dos nossos. Nós não podemos nos prostrar. Nós não podemos deixar de estar diante de Deus e nos prostrar diante de valores que se levantam diante dessa sociedade. Essa sociedade de hoje, ela prega o sexo livre, ela prega a idolatria, ela prega a corrupção. É uma sociedade onde tudo é normal, onde pode tudo. Onde pode tudo. Uma sociedade que não teme a Deus, uma sociedade que inverteu os valores, inverteu os valores do sexo, inverteu os valores, irmãos, ao ponto de aquele que não se corrompe, que se torna esquisito, que sofre bullying, porque não se corrompe, porque não entra no esquema. Uma sociedade onde valoriza valores que não têm nada a ver com Deus. Estátuas e imagens que levantam e anunciam diante de nós coisas que não têm nada a ver com Deus. Irmãos, é um absurdo. Valores acerca do sexo que não tem nada a ver. Daqui uns dias, irmãos, quem for hétero vai ser criticado. É o anormal. Porque a normalidade é homem com homem e mulher com mulher. Uma sociedade onde homem quer ser mulher, onde mulher quer ser homem. Onde a mulher nasce e diz que tem o corpo de mulher, mas tem a cabeça de homem. Onde o homem nasce com o corpo de homem e diz que tem a cabeça de mulher. Que confusão é essa? Nós não podemos nos prostrar diante dessas imagens que tentam obrigar todos a se prostrarem. Porque nós servimos a Deus. Os nossos conceitos são diferentes. A nossa vida é diferente. Nós andamos conforme a orientação de Deus. Há um cuidado de Deus com aqueles que servem a Ele durante toda a história. É Deus orientando, cuidado com o costume dos outros povos. Não se envolvam com esses costumes. Não se envolvam com isso, não se envolvam com aquilo. O costume deles é diferente. Eles se pintam de todas as formas. Eles se degradam. Eles se prostituem. Eles não valorizam a família. Isso é uma orientação divina do povo de Deus, o povo de Israel, acerca dos outros povos. Amém, amados? E parece que a gente está lendo o jornal de hoje. Parece que a gente está lendo o jornal de hoje. Um dia desse, eu não me escandalizei, porque eu não me escandalizo com mais nada nessa terra, eu acho, né? Estava vendo artistas que saíram do armário, homens que eu pensava que era homem, meu Deus do céu. Não, já vive há quase 30 anos escondido, vive com outro homem. Irmãos, nós somos diferentes. Nós somos como Deus nos ensina, nós somos como Deus nos orienta. Nós não podemos nos prostrar diante dessas imagens. Nós não podemos concordar com esses conceitos que divergem completamente daquilo que o nosso Deus propõe
pela sua palavra. Nós não podemos. Corrupção é normal, não, tal é corrupto, mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Olha o que a Bíblia diz, há uma diferença entre o justo e o ímpio. Há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Esses 3 jovens diante daquela multidão poderiam se prostrar, porque alguém está dizendo, não, mas tem que obedecer às autoridades, e tem mesmo, até onde não fere os preceitos de Deus. Amém? Eu obedeço às autoridades. Está aqui, olha, esse espaçamento aí, olha, são as autoridades que pediram, decretaram, e a gente obedece. Mas se lançar um decretado, tem que adorar o Deus, não sei de quem, o Deus não sei de quem, aí estou fora. Amém, amados? Então eles não se prostraram, nós não podemos nos prostrar. Amém? Nós não podemos nos prostrar. Segundo ponto, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fizeram a diferença servindo a Deus incondicionalmente. É incondicional. Amém, amados? Olha, versículos 14 a 18 diz assim, presta atenção. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, ele disse assim, olha, a nossa servidão ao nosso Deus, ela é incondicional. Deus pode nos livrar. E ele diz, né, nós achamos e nós cremos que Ele vai nos livrar. Mas se não nos livrar, não tem problema. O importante é que nós não vamos desobedecê-lo. É que nós não vamos desonrá-lo. Amém, amados? Então é incondicional. Eu sirvo a Deus. Eu preciso ter essa consciência de servir a Deus incondicionalmente. Deus pode dar o livramento? Qualquer um, irmãos, nós pregamos sobre isso. Deus pode libertar? Qualquer um. Deus pode fazer o impossível? Nosso Deus é o Deus do impossível. Deus pode fazer qualquer coisa? Pode, e Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas se porventura não fizer, eu não vou abandoná-lo. Foi o que eles disseram. Sei lá, de repente, eu não estou agradando a Deus ao ponto de Ele não me abençoar na área que eu acho que Ele deveria fazer dessa forma. Irmãos, por causa disso, não, eu não quero mais saber de Deus. É incondicional. Irmãos, isso aqui é uma consciência. Esses jovens, eu creio, irmãos, que eles alegraram demais o coração de Deus, porque eram jovens, eles alegraram o coração de Deus, porque eles disseram, não interessa, se Deus fizer, aquela canção, né, aquela canção que a gente sempre canta, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito, se Deus curar, Ele é Deus, se não curar, Ele é Deus do mesmo jeito, embora eu creia que cure. Eu sempre vou crer, até o último minuto de vida, eu vou crer no melhor, amém, amados? Agora, se não tem problema, eu continuo com Deus, porque eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus tem o melhor, eu sei que com Ele é melhor do que sem Ele, amém, amados? Então, nós fazemos a diferença, quando nós servimos a Deus incondicionalmente. Não somos pessoas que estamos a Deus por causa de uma benção.
por causa de um presente. Não. Você sabia que quando Abraão, ele dispensa a escrava com o filho dele, que era Ismael, quando ele dispensa eles, a Bíblia diz que Abraão deu-lhes presentes, e não foram poucos não, foram muitos, que deu de eles viverem muito bem. Mas a Isaque, que era o filho legítimo, ele deu a herança. Então quero que você entenda, que você não está servindo a um Deus que vai te dar um presente, uma bençãozinha aqui, outra ali. Ele quer te dar herança, você tem direito à herança, porque você é filho, amém? Nós somos filhos, o filho tem direito à herança, amém, amados? Agora, o que não é legítimo, que o filho bastardo tem direito a presentes. Eu não quero presente de Deus, eu sei que eu tenho direito à herança, amém, amados? Sirva a Deus incondicionalmente, mas incondicionalmente. Olha, o rei chegou para ele e disse: eu quero ver qual é o Deus que vai livrá-los das minhas mãos. Olha a soberba desse rei, está no versículo 15. Mas a resposta daqueles 3 jovens, irmãos, eu tenho certeza que alegrou muito o coração de Deus, porque eles foram muito conscientes, tiveram a consciência dos justos. Eu sou justo porque eu sirvo a Deus, e eu sei que a justiça de Deus está sobre a minha vida, e essa justiça de Deus, ela é suficiente na minha vida, ela já me convence automaticamente, ela me convence do que é certo e do que é errado, do que eu posso e do que eu não posso, e não interessa os resultados, eu permaneço com a justiça de Deus, amém, amados? Nós precisamos entender isso e viver esse tipo de evangelho, que nós precisamos viver, amém? Terceiro ponto que eu aprendo aqui com esses 3 jovens justos, irmãos, é que nós precisamos fazer a diferença na fornalha de fogo, amém? Nós não estamos livres de entrarmos na fornalha, e Deus, Ele pode até nos livrar da fornalha, mas geralmente Ele nos livra na fornalha. Os irmãos entendem isso? Na fornalha, a fornalha simboliza, é um símbolo para nós, para eles foi algo real, mas para nós hoje, essa fornalha aqui simboliza as dificuldades, os sofrimentos, as tribulações, os momentos de adversidades que nós enfrentamos. Nós entramos em fornalhas, são as aflições da vida que nós enfrentamos, nós não estamos livres disso, mas o Senhor nos livra de todas, lembre-se disso, amém, amados? Isso é promessa de Deus, de todas, o Senhor nos livra, amém, amados? Ele nos livra de todas, nós não estamos livres da fornalha, nós passamos sim por fornalhas, mas nós passamos, diga passamos, nós não permanecemos, né? Tem irmão que a gente encontra, e aí irmão, paz do Senhor, e aí tudo bem? Mais ou menos, estou na prova. Quantos anos? 55 anos que eu estou na prova. Esse tipo de fornalha eu não creio não, eu creio que nós passamos por uma fornalha, amém, amados? Ainda diz assim, Senhor quer, né? Glória a Deus por isso. Provação horrível, mas glória a Deus, é o Senhor, né? Às vezes não é o Senhor não, irmãos. Nem essa aqui foi o Senhor, foi o Nabucodonosor. Amém, amados? Então presta atenção, você pode passar por uma fornalha sim, você pode passar por aflições. Esses jovens foram lançados na fornalha, eles foram lançados, e todos
ali a visão era de que eles iriam morrer, de que eles iriam se dar muito mal. E muitas vezes as pessoas estão vendo situações que você está passando, vendo de longe assim, estão dizendo, vai se dar mal, está olhando a fornalha que você se encontra, mas preste atenção, o rei lançou e o rei ficou olhando, quero ver eles torrados agora, irado o rei estava, né? Quero ver eles torrados agora, e começou a olhar, e de repente estavam passeando lá, Sadraque, Mesaque e Abednego passeando, com outro camarada, com outro bonitão. Era bonitão que o Nabucodonosor olhou e disse, olha, nós não lançamos 3 homens, como é que eu estou vendo 4 homens, e o quarto tem a semelhança do Filho dos Deuses? Sabe quem era que estava lá, irmãos? Era Jesus, irmãos. O anjo do Senhor naquela fornalha era Jesus. Eu quero te dizer que você pode passar por fornalha sim, mas eu quero dizer que o Senhor está contigo, Ele está te dando conforto, Ele está te dando força, Ele está contigo, e Ele vai te tirar de lá, meu irmão. Aleluia! É Ele que está lá, o quarto homem não te abandona nunca, nunca. Foi Ele mesmo que disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi Ele que disse. Então eu quero te dizer que nas fornalhas da sua vida, Jesus está com você. Jesus está com você, e a fornalha é uma passagem, amém? Mas eu quero te dizer 2 coisas também acerca da fornalha, que nós precisamos entender. 2 coisas acontecem, irmãos, muito importantes, principalmente quando nós saímos da fornalha, que a fornalha é um pouquinho de tempo, amém? Não a vida toda não. Se você tiver a vida toda na fornalha, meu irmão, você precisa descobrir a Bíblia, porque você tem que sair dessa fornalha, porque quando você sai da fornalha, acontece 2 coisas, está aqui. A primeira coisa que acontece, o nome do Senhor é glorificado. Então presta atenção, as nações, os povos, os domínios do rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor que lançou, que é a figura do capeta, do mal, olha ali, eles na fornalha, o mundo todo olha você passando por uma fornalha, você está pensando que Deus não vai ser glorificado nessa situação? Por isso que eu não acredito em fornalha de 50 anos, de 60 anos, eu acredito que fornalha é uma passagem, como foi nesse aqui, é um tempinho, é um momento, todos olhando. Quando o rei Nabucodonosor olha e vê os 4, ele diz, saiam Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam daí. Eles passeando lá, eles saem, perfeito, nem um fio de cabelo foi queimado, irmãos, eles saem, e a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, meu irmão, ele lança um novo decreto, diz, agora eu lanço um novo decreto, a todas as nações, a todos os reinos, domínios que pertencem à Babilônia, todos vocês irão agora adorar o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, porque esse é um Deus poderoso que livra, aleluia. Então, irmãos, Deus precisa ser glorificado na sua vida, Deus precisa ser exaltado na sua vida, o mundo vai exaltar a Deus através da sua vida, porque vão ver a mão do Senhor sobre você, amém, amados? Mas eu te pergunto, glorifica a Deus numa vida que passa a vida toda na fornalha e não sai? A vida toda no deserto, no vale? Meu Deus, na provação, na tribulação? Não, o mundo vai ser glorificado, porque o meu Deus, Ele me conduz à vitória,
Ele vem nos meus desertos, nas minhas fornalhas, nos vales que eu me entrei, e que às vezes não teve nada a ver com isso, foi o inimigo que usou alguém, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, foi o rei Nabucodonosor que os lançou, e eles permanecem intactos, eles saem intactos, e Deus é glorificado na minha vida e na sua vida. Amém, amados? A segunda coisa que acontece na fornalha, para a gente encerrar, depois que passamos pela fornalha, Deus desata, preste bem atenção nisso, querido. Eu acho que agora tem gente que vai procurar uma fornalha para entrar dentro, porque quando sair vai acontecer isso. Preste atenção. O que versículo 30 aí na Bíblia de vocês. O que acontece depois que passamos pela fornalha? Deus desata uma unção de prosperidade tremenda. O texto diz que Nabucodonosor fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele fez prosperar, irmãos. Ele enriqueceu esses jovens. Ele deu cargos, funções de governo para esses jovens. Eles exerceram posições de governo sobre o governo de Babilônia, e respeitados. Sabe por quê? Porque eles serviam um Deus Todo-Poderoso. É o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo. Então, meu irmão, quando nós saímos da fornalha, nós prosperamos. É bíblico, está aqui. Ele prosperou. Na versão que eu tenho aqui dizer, o rei prosperou, enriqueceu eles e deu os melhores cargos em Babilônia. Para quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém, amados? Assim vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Quem é que está no segundo ao sétimo passo de fé aqui? Levanta a sua mão. Muito bem. Você está do segundo ao sétimo passo, que você deu um passo para a direita. E quem quer iniciar um passo de fé hoje? Passo de fé são 7 quartas-feiras que você vem ouvir a palavra de Deus, receber a oração da fé, em prol de algo que é impossível para você e pode ser impossível para os homens. Mas o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é poderosíssimo, é o Deus que nós pregamos aqui. Então, se você quer iniciar um passo de fé hoje, quero que você levante sua mão e quero que você dê um passo à frente. Isso. Eu quero que você feche seus olhos. E eu não sei se há alguém aqui, talvez você esteja na condição de Sadraque, Mesaque e Abednego, e talvez você não esteja na primeira condição que eu preguei, que foi quando foi lançado um decreto, e eles não se prostraram. Talvez você já tenha passado por essa fase. Talvez você esteja na condição de quem foi lançado em uma fornalha, e não sabe o que fazer. Não sabe qual é a solução. Talvez você olhe para lá, um lado e para o outro, e a sua fornalha está muito quente, e você não sabe o que fazer. Mas eu quero te dizer que o Senhor está contigo, e hoje Ele quer te tirar dessa fornalha, porque Ele quer que Deus seja glorificado na sua vida, e Ele quer prosperar a sua vida. E Ele quer que você suba aqui em cima e dê o seu testemunho de vitória. De vitória. Então eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos e nós te glorificamos nessa noite. Porque o Senhor é esse Deus que estava na direção da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus também,
Eu quero te apresentar os teus filhos, aqueles que já estão no 2º ou 7º passo de fé. Eu quero te pedir que o Senhor venha suprir a necessidade dos teus filhos. O Senhor conhece aquilo que eles colocaram diante do Senhor, Pai. O Senhor é poderoso para realizar. O Senhor é o Deus impossível, como nós pregamos aqui. Eu coloco esta causa diante de Ti, Pai, e peço a manifestação do Teu poder, da Tua glória. Pai, aqueles que estão iniciando hoje um passo de fé, meu Deus, eu não sei também as suas causas, mas o Senhor está tendo conhecimento. Então eu quero te pedir, Pai, que o poder que veio sobre Sadraque, Mesaque e Abednego venha sobre esses teus filhos. Senhor, manifeste a sua glória na vida deles, e o Senhor conceda aquilo que eles estão empreendendo diante do Senhor, aquilo que eles estão precisando, aquilo que eles estão necessitando. O Senhor é poderoso. Eu te apresento a tua igreja, meu Pai. Se porventura houver alguém aqui que está nessa condição de estar dentro da fornalha, meu Pai, eu sei que o Senhor é o 4º homem, e o Senhor não abandonou esta vida, o Senhor não abandonou esta família. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor conduza-os para fora desta fornalha. Ó Deus, assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, aconteça na vida desses teus filhos, Pai. Que o Senhor traga o livramento, e que o teu nome seja exaltado pelos vizinhos, pelos moradores desta cidade, que o teu nome seja glorificado através da vida deles, ó Deus, e que assim como o Senhor prosperou Sadraque, Mesaque e Abednego, meu Deus, que haja uma prosperidade no nível sobrenatural, Pai, na vida dos teus filhos, que eles saiam dessa fornalha, que o teu nome seja exaltado, e que eles prosperem para a glória do teu nome, e para que a tua palavra, Senhor, seja reconhecida como verdadeira. Em o nome de Jesus nós oramos e nós te glorificamos.